Bom dia. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre geometria. Vamos falar sobre os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são as figuras espaciais, aquelas que não existem apenas desenhadas no papel, elas existem no nosso mundo físico, tá? Elas têm profundidade. Os sólidos geométricos são classificados em dois tipos: os poliedros, que são aqueles que não rolam, e os corpos redondos, são aqueles que, se você colocar na superfície inclinada, dependendo da posição, eles saem rolando, tá? Os poliedros podem ser classificados em prismas, pirâmides e poliedros de Platão, ou sólidos regulares. Os corpos redondos, os que rolam, podem ser classificados em cilindros, cones ou esfera. Todos esses corpos redondos aí, eles podem rolar, dependendo da posição que eu coloco. Vamos olhar aqui. Essa propriedade de rolar, o que quer dizer isso? Observando essa gravura, qual dessas figuras vocês acham que elas poderiam rolar dependendo da posição que eu colocar? Um tempinho aí para vocês pensar. Vamos ver a resposta. Então, ou seja, as figuras que rolariam se eu colocasse em alguma posição seria a figura C, a figura D e a figura G. Na sequência, elas são cilindro, cone e a esfera, tá? As outras quatro figuras que sobrou, eu posso colocar em qualquer posição que elas não vão rolar, tá? Bom, os poliedros, vamos falar agora dos prismas. O que são prismas? Prismas são essas figuras que estão representadas aqui. Todo prisma tem como característica principal o fato dela possuir duas bases: uma base superior e uma base inferior. Aqui eu tenho um prisma de base triangular, tá? Outro prisma, outro. Repara nas bases, as bases são diferentes. Porém, a lateral deles, toda a lateral deles é a mesma figura, são retângulos, tá? Enquanto a base superior e a base inferior pode ser vários tipos de polígonos, as laterais sempre vão ser retângulos, ok? Bom, como é a base que modifica alguma coisa, o nome do prisma é determinado pela base, ok? Então, por exemplo, o primeiro prisma que vocês estão vendo aqui, a base dele é formada por um triângulo. O segundo prisma é um quadrado. O terceiro prisma é um pentágono. E o último prisma, um hexágono. Os nomes deles são referentes à base. Ou seja, o primeiro, prisma de base triangular, prisma de base quadrangular, prisma de base pentagonal e prisma de base hexagonal, ok? Planificações. Planificações é quando eu pego um sólido geométrico e abro ele, tá? Se eu pegar um sólido e abrir, eu tenho uma planificação. Aqui nós temos um sólido que está abrindo, tá vendo? Aqui eu tenho, parece uma bola de futebol, né? Aí ela começa a abrir, eu tenho vários polígonos. Aqui eu tenho uma caixinha de todo o processo que eu teria para abrir ela, ok? Bom, o primeiro prisma que nós vamos abrir seria o prisma de base triangular. Se eu pegar o prisma de base triangular e abrir, eu vou ter dois triângulos, cada um referente a uma base, e na lateral dele eu encontraria três retângulos, ok? O prisma quadrangular, se eu abrir ele, eu vou ter dois quadrados, um em cada uma das bases, e na sua lateral eu teria apenas figuras retangulares. Aqui eu teria o prisma pentagonal, a base superior e a base inferior
são pentágonos. E toda minha lateral é formada por retângulos. E aqui um prisma hexagonal. Na minha lateral eu tenho vários retângulos, 6 retângulos, né, para ser mais específico. E na parte superior e na parte inferior eu encontro 2 hexágonos, ok? Então, marcar aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho um hexágono. Essa tinta não pegou. Deixa eu pegar outra aqui. Aqui eu tenho um hexágono. Outro hexágono que corresponde à base, tá? E 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos, ok? Continuando. Bom, depois dos prismas, eu venho com os poliedros, que são as pirâmides. As pirâmides são esses carinhas aqui que eu vou apresentar para vocês. Aqui eu tenho uma, duas, três, 4 pirâmides. A característica da pirâmide é que ela possui uma base, que a diferencia das outras pirâmides, tá? É parecido com a ideia do prisma. E na sua lateral eu só tenho triângulos. Então, essa aqui, na lateral eu vou ter triângulos. Essa daqui eu tenho triângulos. Triângulos na lateral e triângulos na lateral. E na parte de baixo, aqui, ó, eu tenho as bases, ok? Da mesma forma do prisma, as pirâmides são classificadas de acordo com a base, tá? Então, por exemplo, a primeira aqui, a minha base é um triângulo, a segunda é um quadrado, a terceira é um pentágono e a última é um hexágono. Para mim nomeá-las, eu vou pegar e basear nisso daí. Então, eu vou ter pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrangular, porque é um quadrado, pirâmide de base pentagonal, porque é um pentágono, e pirâmide de base hexagonal, porque é um hexágono, ok? Bom, da mesma forma que a gente planifica os prismas, nós também planificamos as pirâmides. Aqui eu tenho aquela pirâmide de base triangular. Se eu abrir ela, eu tenho essa figura. Aqui é a minha pirâmide de base quadrangular. Eu abrindo ela, eu encontro 4 triângulos nas laterais, é o que era de se esperar, né? E na base um quadrado. A pirâmide de base pentagonal, onde a gente identifica aqui no meio, parece uma estrela, né? Aqui no meio dessa estrela eu tenho o pentágono. E a pirâmide de base hexagonal, onde aqui a base eu tenho o hexágono e toda a minha lateral formada por triângulos, ok? Bom, agora os próximos poliedros que nós vamos ver vão ser os poliedros regulares ou poliedros de Platão. Esses, na verdade, só existem 5, tá? O tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. A principal característica dos poliedros regulares é que eles são formados por figuras poligonais, em que todas as suas faces é a mesma figura. Então aqui, por exemplo, eu tenho apenas triângulos, aqui eu só tenho quadrados no cubo, no octaedro eu só tenho triângulo, no dodecaedro eu só tenho pentágonos, e no icosaedro eu só vou ter triângulos, tá? Não existe outra figura, eu só tenho essas daí que eu poderia pegar e criar um poliedro regular, ok? Ah, tá. Outra coisa, os polígonos que formam os poliedros regulares são regulares também, tá? Esses pentágonos aqui são regulares, os triângulos também são regulares. Bom, primeiro vou falar do tetraedro. Aqui está o tetraedro movimentando, né? Tá dançando aí à vontade. Se eu pegar esse tetraedro e abrir, eu vou ter 4 triângulos e todos eles idênticos. Eu tenho 4 triângulos equiláteros, tá? Quando os triângulos, no caso, são todos iguais aos lados, eu tenho triângulos equiláteros. Aqui eu tenho o cubo. O cubo é muito conhecido por vocês por dado, tá? Só que o nome certo é hexaedro.
E o hexaedro, ele tem uma coisa interessante, que ele tem várias maneiras de você abrir ele, tá? Então eu posso abrir o hexaedro só aqui. Eu coloquei 6 representações, mas na verdade tem mais, ok? Aqui um octaedro. Eu abrindo o octaedro, eu vou ter uma figura formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. Repara nos nomes. Octa quer dizer 8, tá? Outra coisa, eu vou voltar lá. Hexa, de hexaedro, quer dizer 6. O tetra, de tetraedro, também quer dizer 4. 4 lados. Tetra, quando o Brasil foi tetracampeão. Ele ganhou 4 copas, tá? Hexa é o que a gente não é ainda, né? O que nós estamos querendo ser, hexacampeão, tá? Então, hexaedro tem 6 faces, tá? 6 faces todas regulares. O octaedro, que já falei. Aqui o dodecaedro. Dodeca quer dizer 12, tá? Então aqui eu tenho um poliedro formado por 12 faces pentagonais que são regulares, ok? Então, meu dodecaedro, se eu abrir, eu vou ter esta figura aqui, ó, que é formada por 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pentágonos. O icosaedro. O icosaedro vem da palavra icos, que quer dizer 20. Icos, que quer dizer 20, tá? Então, 20 lados. Tá aqui ela abrindo, ok? Se eu conseguisse pausar, nós íamos contar isso aí, mas pode confiar em mim, tá? Tem realmente 20 triângulos aí, ok? Bom, corpos redondos. O primeiro corpo redondo que a gente vai apresentar para vocês é o cilindro. A principal característica do cilindro, ele rola, tá? Porque ele é um corpo redondo. Outra coisa que acontece com o cilindro, ele possui 2 bases, tá? Uma base superior e uma base inferior. Se eu pegar o cilindro e abrir ele, eu vou ter isso daqui, ó. O cilindro, eu abro ele, eu vou ter uma tampa de cima, uma tampa embaixo, né? Lembra muito das latas, né? Então vai ter que ter um retângulo, essa face lateral dela aberta é um retângulo. E eu tenho um círculo em cima e um círculo embaixo, tá? São as bases. O cone. O meu cone, se eu abrir ele, eu não vou ter triângulos. As pessoas têm a tendência de achar que vai ser triângulos, mas não é, tá? O cone, ao ser aberto, eu tenho um arco de uma circunferência, tá? E na base eu vou ter um círculo. A esfera. A esfera, gente, só tem uma propriedade. Ela rola. Em qualquer direção a esfera rola, tá? E a esfera é a única que não vai ter planificação, ok? Na verdade, toda figura que tem partes como se fosse esféricas, partes esféricas, elas não têm planificação, tá? A esfera é impossível de ser planificada, ok? Ela apenas é um corpo redondo. Obrigado, tchau.